Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Majone, aluno de publicidade aqui da FAESA. Esse é um podcast da disciplina de Mídia e Sociedade do professor Paulo Soratelli e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre os estereótipos acerca da masculinidade e nas representações midiáticas. Estou aqui com a minha amiga Catarina. Sou a Catarina, sou aluna de publicidade também. E a gente está aqui com a Ana Moraes, ela é jornalista e especialista em diversidade e inclusão nas organizações. Ela vai se apresentar um pouquinho pra gente agora. Gente, boa tarde, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu fico muito feliz de saber, né, que na faculdade vocês estão conversando sobre isso, falando sobre um tema que é tão importante, como a influência das representações midiáticas na formação dos seres humanos, né, da sociedade. Como você falou, eu sou jornalista também, já estou atuando já faz 5 anos nessa área de marketing, de conteúdo, mas eu me apaixonei pela área de diversidade, foi o que eu comecei a estudar, já faz mais ou menos 4 anos que eu estudo feminismo, gênero, e agora me preparo para um mestrado aí mais à frente, que seja focado exatamente no estudo dessas representações midiáticas na formação do comportamento e da sexualidade dos homens, né? Dos meninos, adolescentes e homens. E aí eu acho que já para entrar um pouquinho no clima da sua tese, vamos começar discutindo um pouquinho sobre quais são os estereótipos hoje que a gente tem sobre a representação do homem na mídia, né? Principalmente na mídia, mas que impacta, assim, na nossa vida no geral. Eu acho que é interessante a gente pensar que a mídia, ela reflete o que a gente vive no cotidiano em geral, né? Então, se está na mídia é porque está refletindo a realidade. O estereótipo que existe do comportamento masculino, né, na sociedade como um todo, ele é um estereótipo que ele é construído ali pra gente fortalecer o que a gente chama de patriarcado, né? Que é esse sistema de poder em que os homens alcançam mais privilégios do que as mulheres de forma natural, quase divina, né, digamos assim. E isso começou muito lá atrás mesmo, na socialização mesmo, lá no início, né, nos gregos, romanos, e foi se desenvolvendo nessa socialização masculina que era de um homem que tivesse como centro identitário a sua identidade de virilidade sexual e laborativa. Então, homens que devem ser provedores e também, eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas, enfim, predadores, né? Predadores sexuais, nesse sentido, assim. Então, os estereótipos que vão acompanhar esse homem é o que mais combina com essa face. Então, são homens que, ao longo dos anos, tiveram que se endurecer emocionalmente, né? Tiveram que se condicionar ao trabalho exaustivo. Então, são estereótipos desse homem que acaba caminhando para a masculinidade tóxica de um homem mais machista. A gente traz muito isso ainda na sociedade, né? A gente vê muitos homens com esse tipo de comportamento super estereotipado. Não é à toa que os casos de feminicídio eles estão altíssimos aqui no Brasil. E aí, trazendo agora para a representação na mídia, né? Como que a gente consegue ver isso nas produções midiáticas, esses estereótipos, assim, muito fortes, que aí a gente chama até aqueles personagens super caricatos, né? Um dos exemplos, falando um pouco sobre feminilidade agora, é o Bob Esponja, que ele é um personagem super feminino, assim, né? Acredita-se, né, que, tipo, ele pode influenciar o comportamento de uma criança. Como que a gente consegue discutir um pouco mais sobre isso? Eu acho que, assim, é bem interessante ver como que esse comportamento vai ser moldado desde a infância, como você está falando. Tem uma teórica, né, a Valesca Zanello, ela escreveu um livro sobre Prateleira do Amor e alguns desses dispositivos subjetivos que fazem a gente ser como a gente é. E, no caso, quando você pega essas representações midiáticas, elas são meio que tecnologias que vão trabalhar de forma pedagógica para ensinar os meninos o que eles devem ser. E ensinar as meninas o que elas devem ser, né? Então, desde a infância, você tem personagens, como você citou, né? Tem o Bob Esponja, aí você citou um até antes de começar aqui a gravação, o Johnny Bravo, que pra mim talvez seja a maior representação da masculinidade, que ele é forte, ele é mulherengo, enfim, ele aparece ali, né? E é isso que é meio que esperado, assim, do homem. E aí você vê que alguns personagens que fogem desse estereótipo, eles podem sim ser associados a um comportamento feminino ou algo do tipo. Só que é muito interessante, porque são objetos, né? O Bob Esponja, ele é? Ele é uma esponja, né? Você tem carros, desenhos de carros, que você tem uma representação de carro que ele é o vilão, então geralmente ele fala mais grosso, ele é daquele tipo. Então, assim, você tem essas representações que vão ditando para as crianças o que é legal e o que não é. Né? Só que eu acho que elas não ditam sozinhas, né? Elas dependem da interpretação cultural. Sim. O Bob Esponja, ele existe como ele é,
mas como que as crianças ou como a sociedade responde à existência dele. Então, desde pequeno, a criança ela vai começar a aprender muito pela reação dos adultos que aquilo não pode. Então, às vezes, passa um tio, um pai, um primo e fala, esse personagem aí é um viadinho, é um não sei o quê. E pela socialização da criança, que ela sabe que ela precisa se afastar o máximo possível desse rótulo, ela entende, eu não posso ser assim. E o que é o Bob Esponja, se não um personagem simpático, carismático, carinhoso com os amigos. Mas você tira todas essas características dele e coloca ele dentro de uma caixinha que é indesejável para os meninos. E que, infelizmente, o que vai ser desejável para os meninos? Esses outros traços que acabam colocando eles no caminho de uma masculinidade tóxica, digamos assim. E a gente acha, às vezes, que nem tá influenciando tanto, né? Tipo assim, igual você falou dos pais e tal. Sim. Tipo, mas influencia as crianças. Total. Né? Desde sempre. A gente tem que lembrar que a criança, quando ela é criança, tudo que ela quer é a aprovação dos pais, né? Absolutamente tudo. E aí os pais vão e falam isso. E então... tanto que é importante, por exemplo, quando uma criança chora, né? Um menino chora, e o pai fala, homem não chora, ele vai incorporar aquilo na vida e pensar, eu tenho que ser duro emocionalmente. Eu não posso demonstrar minhas emoções. E isso vai se agravando ao longo dos anos, porque quando ele se torna um adolescente, ele tem outros modelos de representação midiática, para além da pornografia, que é um assunto que eu nem vou entrar, porque daria um podcast. Mas mesmo nesses menos extremos, você tem representações, que foi até outro personagem que a gente estava falando, né? Do Homer Simpson, por exemplo. E aí você vai entrando para um caminho que a gente chama de machismo recreativo, né? Que é aquele personagem que ele é machista, porém ele é o mais querido da série. Ele é o mais engraçado. Então, você tem, por exemplo, o Michael Scott em The Office. Ou você tem Two and a Half Men, todos os personagens. Ou How I Met Your Mother. Você tem o Barney, que ele é extremamente mulherengo. Ele é extremamente machista. E aí você tem esses personagens que eles vão ditando para os meninos não só quem eles devem ser, mas como eles devem tratar as mulheres. Como eles devem se relacionar com os outros. E aí, nesse momento, você tem tudo isso salpicado com comédia. Porque as pessoas não vão perceber a influência que isso tem, sabe? Então, a nossa próxima pergunta é sobre, tipo, os papéis sociais do homem mesmo. Quais os principais papéis, assim, que você acha que são esperados dos homens? Tipo, como que é retratado isso na mídia, sabe? Aí eu acho que a gente volta mesmo nesse papel de provedor e de predador, digamos assim, né? Você pode perceber, por exemplo, por que homens, eles buscam menos ajuda médica, né? É provado. O IBGE fez lá que os homens vivem, em média, 7 anos a menos do que as mulheres, e muito porque eles não buscam ajuda médica. Porque o homem, ele precisa se afastar a todo custo da imagem da fragilidade. Porque essa imagem é a imagem feminina. A gente estava até conversando também antes sobre como o fundo da homofobia, ela é, na verdade, a misoginia, ele é um ódio às mulheres. Então, o homem, ele precisa não se parecer com a mulher, a todo custo. Por quê? Porque nesse mercado a mulher vale menos. E ser esse papel é se afastar de ser parecido com a mulher e ser cada vez mais parecido com essa figura de dominação. Eu acho que seria essa a palavra. E como que é representado? Muitas vezes é representado em novelas, em séries, como eu falei, com esse cara que é mulherengo e tal, ou às vezes você tem também a imagem contrária. Então, quando você tem uma novela e você tem um cara que é, entre aspas, um vagabundo, é aquele cara que não trabalha, que só fica em casa, que é um banana, que é um esperto. Então, você tem as duas representações, né? Você tem o homem desejável como aquele que é o gostosão, o rico, e você tem o homem indesejado, que é aquele que demonstra fragilidade, ou que tá desempregado, enfim, que foge desse sistema. Eu não sei se eu tô conseguindo fazer sentido. Sim, eu tô entendendo. E acaba que isso coloca, né, as nossas crianças e os nossos jovens em caixinhas, né, ditando o comportamento. E aí, quando a gente fala da inserção social dessas crianças e desses jovens, acaba que se torna muito mais difícil. Por exemplo, uma criança que ela já se identifica como uma criança homossexual, ela se vê o tempo inteiro ali invadida por esses comportamentos que são ditados para ela ter, de que ela precisa ser máscula, não pode chorar e tudo. E aí, como que ela se comporta diante disso? Às vezes se vê diferente, ela se diminui e, tipo, não tem nada de errado com ela, sabe? E eu vou além ainda, assim, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente falar. Crianças, né, não têm orientação sexual ainda. Crianças são crianças. Então, assim, até atingir ali a puberdade, onde vão começar a ter os desejos sexuais,
uma criança, ela não necessariamente... Porque essa é a grande questão. Olha só como é cultural. É tão cultural que a gente coloca tanto em caixinhas que, de fato, a sociedade vai ler que um homem, um menino, uma criança do sexo masculino, que chora ou que é mais carinhoso, que é tal, vai ser lido como uma criança gay. E por quê? E por que um homem hétero não pode chorar, não pode ser, sabe? Não pode desconstruir essa máscara. Mas é super isso. Você cria uma caixinha, e é igual eu tô dizendo, você cria uma caixinha tão grave em que você coloca todas as crianças nessa caixa. E isso vai para homem e para mulher. A gente teve uma pergunta aqui da Malu. Oiê, boa tarde. Eu sou Maria Luísa, aluna de Publicidade e Propaganda da FAESA. E eu fiquei com uma dúvida nesse assunto. Você acredita que a aplicação de controle parental tem impacto na vida dessas crianças que consomem essas mídias e são influenciadas por elas? Então, eu acho que não. Eu acho que não, porque o que acontece? Eu acho que essa questão de estereótipo, né, os estereótipos, a masculinidade tóxica, a socialização que forma esses meninos, ela extrapola o âmbito particular, familiar, né? Então, é uma coisa que se a criança não tem contato dentro de casa, ela vai ter fora. Ela vai ter na escola, ela vai ter em outro ambiente. Mas muito mais do que isso, a gente coloca na mão de pais um controle muito... Como é que eu posso dizer? Às vezes depende do pai e da mãe, porque às vezes... Essa formação de forminhas que a criança vai ter que caber, vem exatamente dos pais. Então, às vezes, o controle dos pais, eu acho que ele é extremamente importante, obviamente, para evitar que as crianças tenham acesso a conteúdos violentos, a conteúdos pornográficos, a conteúdos até de publicidade, né, que vão interferir. Mas, infelizmente, essa questão da socialização e da formação da sociedade, ela extrapola. Então, eu acho que é isso, assim, às vezes o pai vai impedir que a criança veja, mas impedir que a criança veja o quê? Se o que a gente está discutindo aqui são programas desenvolvidos para crianças. Né? A gente até deu o exemplo também um pouco antes de gravar sobre os filmes da Disney, que tem tentado caminhar para quebrar esses estereótipos. Sim. Então, eles criaram, por exemplo, o filme Luca, que é um filme que tem uma amizade entre dois meninos, e você tem uma onda de pais conservadores que já falaram, mas aí são dois meninos gays que estão... Gente, em momento nenhum do filme, houve uma construção romântica. Eles são amigos, eles são crianças. Eles são crianças. Só que o personagem é sensível, é carinhoso, chora. Então, você vê que, tipo assim, às vezes, por mais que exista um esforço por parte de algumas empresas de construir personagens que vão desconstruir esse estereótipo, você encontra nos pais, às vezes, quase uma barreira. Até que ponto o que forma ali é a representação do estereótipo em si e até que ponto é a reação que a sociedade tem àquele personagem. E pra encerrar, assim, como você acha que nós, publicitários, assim, a gente pode contribuir com isso pra melhorar, assim, na sociedade? Eu acho que isso aqui é um exemplo, né? Como eu falei, eu fico muito feliz de saber que existem professores que suscitam esse debate dentro, né? Porque são os profissionais do futuro. Mas eu acho, assim, o caminho para a gente ter uma sociedade um pouco mais justa, equânime, né, entre homens e mulheres, em que a gente possa ser livre para ser quem a gente é, ele vai começar do diálogo, né, do letramento, da conscientização, de uma ressocialização dos nossos homens, então, assim, que vem dessas rodas de conversa, que vem disso, de um posicionamento das novas gerações frente ao futuro, então, como nós vamos criar os nossos filhos, provavelmente vai ser de forma bem diferente do que a nossa geração foi criada. Eu acredito muito nesse poder da comunicação de desconstruir, né, e eu acho que algumas empresas já têm levado isso a sério. Então é isso, né? Fazendo personagens diversos, fazendo roteiros que escancaram a realidade. E aí, nisso, a gente entra em outras questões de minorias, né? De grupos minorizados. Então, não só homens ou LGBTs, mas questões raciais, questões de gênero, questões de pessoas com deficiência. Então, assim, se a gente tiver mais diversidade na comunicação, mais diversidade na publicidade, mais diversidade no jornalismo, mais diversidade na comunicação como um todo, as pessoas começam a se enxergar. E a representatividade é tudo. Sim, e eu vejo que esses novos profissionais do futuro, como você falou, têm essa mente mais aberta, com a cabeça pensando né, na diversidade mesmo. E os ambientes acadêmicos e os profissionais também já estão nessa pegada da diversidade. Então eu acho que agora a gente só tem a crescer. Ana, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que enriqueceu o nosso bate-papo acerca desse tema, que ele é tão relevante e tão importante para a nossa jornada acadêmica.
É isso, eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. E é isso. Obrigada, Ana, eu também agradeço. Obrigada a todo mundo, espero que tenha influenciado de uma boa forma e até a próxima.